We are on our way to Itamarangíba to visit Aparim Bioenergy. But where is Itamarangíba, Chris? William, Fred told us. Do you remember? It's good to always have the chance to speak about it, as there are myths that need to be clarified. All our forests are in the state of Minas Gerais. They are far and completely disconnected from Mata Atlântica, Pantanal, Amazon forest, rainforest. The biome we operate in is the Cerrado. The Cerrado is the kind of Brazilian savanna. Então o reflorestamento tem ficado muito claro, ele tem ido para regiões mais marginais, regiões mais pobres, com solos menos férteis, com climas mais áridos um pouco, né? E regiões montanhosas. O Brasil hoje, né, é o único país, né, que consome o carvão vegetal pela indústria siderúrgica em termos industriais. Né? Piloto e teste, isso acontece em outros países, mas nos volumes que nós temos, que são mais de 6,4 milhões de toneladas que chegam hoje dentro dos altos fornos brasileiros, contribuindo para a sustentabilidade. Nós estamos evoluindo e a Aperam tá nessa parceria com maquinários para a implantação de florestas de produção mais eficientes. Então, nós estamos avançando a mecanização da silvicultura. Quando nós pensamos em floresta de produção, a gente pensa numa floresta que cresça rápido e use menos recurso possível para esse crescimento. Our first stop here in Itamarangíba is the seedling nursery for the eucalyptus forest. Lillian is explaining how the work is done. O benefício do melhoramento genético é exatamente entregar, né, espécies que sejam adaptadas ao nosso meio ambiente e que exijam menos desse meio ambiente, sendo cada vez mais produtivas. Além disso, a gente leva em consideração, dentro do melhoramento genético, características que vão auxiliar na produção do aço. Is there any dangers of using eucalyptus as a species? Toda produção de monocultura, de uma cultura só, vai ter os seus perigos. Porém, dentre todas as culturas que são produzidas em monocultura, o eucalipto é uma das menos perigosas. What about water consumption and usage? Is there any difference if you were to use a native forest? Aqui na nossa região, a floresta nativa é o cerrado. E o cerrado ele é bem menos eficiente na produção de madeira com o uso da água, porque a quantidade de água que ele precisa é muito alta para produzir uma determinada quantidade de madeira. É quase 10 vezes maior do que a mesma quantidade que um eucalipto precisa para produzir uma determinada madeira. A cultura nunca é o problema, e sim o manejo que a gente faz dessa cultura. Mas pensando em cultura, pensando na espécie eucalipto, e ela é um gênero diverso, são mais de 800 espécies catalogadas de eucalipto, o uso de água dele é mais ou menos comparado ao uso do café. Aqui a gente tem 8 espécies diferentes de corimba e 27 espécies diferentes de eucalipto dentro do nosso pomar que participam desses cruzamentos. E aí nossa estratégia, né, tanto para corimba quanto eucalipto, passa por estratégias de curto, médio e longo prazo. E de todas essas etapas saem clones, né, que quando se destacam por atender às características para se tornarem indivíduos superiores, eles são direcionados para a produção das mudas em larga escala no viveiro. Então, pessoal, essa aqui é uma casa de vegetação, onde a gente tem os clones que foram selecionados advindos lá daqueles cruzamentos do processo de melhoramento genético. E é daqui que saem, né, as mudas que vão compor o plantio todo do mosaico que vocês acompanharam em campo. Sim. E de várias outras regiões produtivas do Brasil. William, this is Julio, our experimental coordinator. Julio, what do you do here in the lab? Aqui no laboratório de entomologia, a gente faz a multiplicação de inimigos naturais. Isso consiste em a gente colher galhos onde estão infestados com pragas e também com inimigos naturais na nossa floresta. Esses inimigos naturais são coletados e colocados dentro das gaiolas de infestação.
Essas gaiolas de infestação, elas têm o ambiente controlado, a temperatura ideal para que esses inimigos naturais consigam se procriar. Após essa procriação, a gente coleta os inimigos naturais da gaiola e volta com eles fazendo a soltura na floresta em lugar onde precisa ser feito o controle de pragas. E esse controle de pragas feito por inimigos naturais faz com que a gente utilize menos o controle químico, ou seja, reduza o consumo de produtos químicos em nossas florestas. A nossa meta é chegar em 2026 com um controle de 100 mil hectares de floresta com inimigos naturais, o que vai proporcionar que a gente elimine 100% do uso de produtos químicos em nossas florestas. Once you've grown a forest, what happens? As mudas de eucalipto são produzidas no viveiro. Após essas mudas serem produzidas, elas são entregues para a equipe de silvicultura que vão realizar o plantio dessas mudas em campo. Após a floresta estar plantada, elas serão conduzidas durante 7 anos. E a equipe de colheita fará o corte e o transporte dessa madeira para a nossa unidade de produção de energia renovável, onde a madeira vai ser transformada em carvão vegetal que será utilizado nos nossos alto-fornos lá em Timóteo. Agora eu vou acompanhar vocês até o Magno, que vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse processo de colheita e o transporte da madeira. This is Magnum. He's responsible for harvesting the crops. Nosso processo consiste em garantir o suprimento de madeira da empresa, para as unidades de produção, de forma que a madeira seja matéria-prima chegando constantemente nas unidades. Where does the wood go after this? Após finalizar todo o nosso processo de preparar a madeira nas especificações que o nosso cliente precisa, nós enviamos a madeira por carretas até a unidade de produção. Lá o André consegue te explicar bem como funciona esse processo da transformação da madeira em carvão. William, o nosso processo de produção de carvão começa com o recebimento da nossa matéria-prima, que é a nossa madeira proveniente das nossas florestas plantadas. Após o recebimento dessa madeira, que é depositada ao lado dos fornos, ela é direcionada para dentro do forno com o uso de uma pá carregadeira. É o processo que nós chamamos de enfornamento da madeira. E todas as informações da madeira que foi enfornada são transferidas para o nosso sistema supervisório, que é o sistema de automação dos nossos fornos, que vai trabalhar nas curvas ideais para a carbonização da nossa madeira, para garantir toda aquela qualidade esperada para o nosso produto. Durante o processo de carbonização são gerados gases do efeito estufa e todo esse gás ele é canalizado através de dutos para o nosso queimador de gás. Lá essa fumaça juntamente com os gases são incinerados e não são dispersos na atmosfera. Como pode ser observado, a nossa unidade está em plena operação e não há emissão de fumaça na atmosfera. 100% da nossa fumaça e gases estão sendo queimados na chaminé do queimador. Ela desenvolveu os chamados queimadores de gases, as fornalhas. Esse queimador é formato de uma câmara de combustão e uma chaminé. Quando esses gases entram nessa câmara em contato com oxigênio, uma temperatura de ignição, eles se inflamam. São mais de 200 compostos que vêm dessa degradação térmica da madeira que são combustos, que são incinerados, resultando em que energia que pode ser utilizada no processo ou até mesmo gerar energia elétrica, CO2 e água. William, this is Nayara. She's the Process Control Supervisor. She will introduce us a bit about the monitoring center here in Naperan Bioenergia. Hi. Can you tell me what happens here? Aqui na sala de monitoramento, nós monitoramos o processo produtivo de carvão vegetal. Nós temos 6 unidades de produção de carvão, todas possuem queimadores de gases. Monitoramos também itens relacionados à segurança de nossos colaboradores, como a telemetria no transporte de carreta, de carvão e de madeira, que possuem um sistema de sensor de fadiga que, por inteligência artificial, identificam fadigas como cochilo, uso de celular, saída de faixa, e nós recebemos essas gravações e providenciamos as tratativas. Temos também o controle de nossos incêndios florestais, que o meu colega Cláudio vai poder nos explicar melhor.
Na central de monitoramento, nós temos o controle e vigilância patrimonial das nossas florestas, dos nossos ativos. Com isso, temos esse monitoramento 24 horas por dia, por câmeras que possuem inteligência artificial para detectar pontos de fumaça que podem ser potenciais focos de incêndio dentro da nossa área. Com isso, temos a localização de brigadas, a localização de equipamentos que são acionados via rádio em tempo real para que esse combate seja feito da maneira mais rápida possível. Então, durante a degradação da madeira, a gente vai ter o nosso produto principal, o carvão vegetal. Essa fração, quando eu maximizo todo o meu processo, matéria-prima, eu chego aí a valores de rendimento em torno de 35%, que é considerado excelente. E nós temos essa fração de gases, né, que são os resultantes do processo. Parte desses gases são os gases condensáveis. Dentro desses gases condensáveis, nós temos uma fração que é conhecida como licor pirolenhoso, que é uma fração aquosa, e nós temos uma fração pesada conhecida como bioóleo. Esse bioóleo, ele pode ser utilizado de várias formas. Na indústria de química verde, pode ser utilizado como combustível e ele pode também ser tratado aí para uma indústria alimentícia, indústria de cosméticos. Mariana is talking to us about the carbon neutral balance. A Aperam, ela faz aí anualmente, né, um balanço de efeito estufa. A gente faz esse cálculo e aí a gente vê quanto a gente está emitindo de CO2 para a atmosfera. Em 2020, de forma pioneira, a gente conseguiu, além de calcular o que a gente emite, o que a gente remove, que está aí relacionado com as nossas florestas, né? Então a gente pegou todo o nosso processo, calculou quanto a gente emitia e a partir daí a gente conseguiu calcular quanto a gente removia e atingiu aí o balanço neutro de carbono. How can a company that produces steel, burns coal, manage to reduce emissions of CO2 to this level? Por a gente utilizar carvão vegetal feito de florestas certificadas pelo FSC, florestas plantadas, que são rastreadas do início ao fim do processo, a gente manda um carvão vegetal de alta qualidade para o nosso alto forno e a partir disso a gente consegue emitir tão baixo teor de CO2 na atmosfera. What are the current emission levels in the furnaces? Então, atualmente, comparando com outras empresas do segmento, a Aperam ela tem um nível de emissão muito baixo. Hoje, a gente emite 0,33 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido, enquanto as nossas concorrentes, elas emitem aí 1,89 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido. Então, assim, é uma diferença muito grande. E o que faz ter essa diferença é que as outras empresas, elas utilizam combustível fóssil, né? Elas utilizam carvão mineral, enquanto a Aperam utiliza o carvão vegetal. Mariana, can you tell me what is biochar? Resíduos florestais, que passa aí pelo processo de pirólise, né? Que é um processo todo controlado em questão de quantidade de oxigênio, temperaturas. E, a partir disso, ele se enriquece de carbono e, quando aplicado no solo, ele sequestra aí carbono por centenas de anos. Nós produzimos como um coproduto, eu não gosto de chamar nem de resíduo, os finos de carvão vegetal, que é o carvão de baixa granometria. Esse carvão de baixa granometria, ele pode ser injetado por baixo dos alto-fornos pelas ventaneiras, mas outra aplicação dele é colocá-lo no solo, ele ser utilizado como acondicionante de solo. Ali você vai sequestrar X tonelada de CO2 equivalente por mais de 100 anos. E isso vai valorar o crédito de carbono e muito, porque é um carvão que estável. É um carvão, algo que vai estar no solo, ou seja, um carbono que vai estar no solo estável por um período de tempo muito grande, diferente de outras formas de redução ou captação desse CO2, desse carbono. Então o biochar, ele está agora no momento onde que é um dos créditos mais valorados no mercado de crédito de carbono. Então a empresa Aperam, recentemente, né, ela foi contemplada aí com os créditos, né, com a certificação para que possa vender esses créditos de carbono, mas pegando o quê? Esses finos, o que era um resíduo, o que era um coproduto, e ele está sendo colocado no solo, além da possibilidade do crédito de carbono, ele traz o quê? Benefício para a planta. Aperam has a unique feature that is carbon neutral in scopes 1 and 2. Actually, the fact that we work to reduce emissions, working on our energy efficiency, the fact that we use charcoal instead of coke, are very good
matrix of electric energy in Brazil, just to put numbers on it, 92% of the electric energy in Brazil in 2022 was renewable. In Apuran it's even more, because around 50% of the electric energy we use, we take from the grid, so it comes with the 92%, and the other 50% we have it from our one dedicated hydropower plant. So at the end, Brazil is 92, but Apuran is around 98% renewable electric energy. So this point of a good electric energy, the use of charcoal and the efficiency of the operations put us in a very good position in terms of CO2 per ton of steel. We are far below the average of the market for scopes 1, 2, and even more if we put scope 3 inside. This low emission is neutralized in our forest. So we have a low emission per ton, and all the emissions we have, we neutralize with the removals we have in our forest. Então, quando a gente pensa na descarbonização, a gente precisa pensar na sustentabilidade. A sustentabilidade vem com o meio ambiente, vem com a parte técnica e ela vem também com a econômica. A gente não pode esquecer a economia do lado. I will appeal for the cliches that the steel industry will face threats and opportunities. The threats are many. The CO2 reduction targets, the attraction of talents, an excess of capacity in Asia, particularly in China, with subsidized production. But on the other side of the scale, we do see opportunities. We have the mega trend of electrification. We have the need of the investments in infrastructure in the whole world. Steel is a product that is everywhere. Everything we look has steel. It's a product that is fully recyclable. We have the electric vehicles that will use a lot of steel. What I see as a future for Apuran is that in our case, Apuran, and in the case of Brazil particularly, the opportunities are much more than the weight of the threats. The stainless apparent consumption in Brazil will keep on growing. It will grow more than the GDP. It was the case in the past and will be the case in the coming decades. Brazil has natural resources. We have iron ore, we have chromium, we have nickel. We also have a product mix that is very aligned with the future. The stainless that is normally used for longer cycle of life of products, so contributing to less use of natural resources. We have the electrical steels that are fully aligned with the electrification. So when I look again in the opportunities, I do see for Apuran in Brazil a very bright future ahead. I got so much more than I was hoping for. This company, the people, this country has so much to shout about. I was more than happy at this point. We finished our journey later on in the most Brazilian way possible, with amazing food, drinks, laughter, heat, and good conversation. I don't know about you, but it's not everywhere in the world that you can look at the stars like this. In the beginning, I was hoping for hope, and I think I found it. Here, in what many of us gringos might call the middle of nowhere. But any place with this kind of soul, passion, creativity, and the strength to fight for what is right, it's never the middle of nowhere. It's always the heart of somewhere. Well, I'll see you soon.